Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de filosofia. Vamos fazer uma aula de aprofundamento, né? Também de revisão, do capítulo 3 e do capítulo 4, tá? Então vamos revisionar os conteúdos do primeiro semestre, tá bom? Então vamos lá. Bom, no capítulo 3 nós temos o tema patrística e escolástica, tá? E qual o objetivo da aula de hoje? Saber identificar quais as correntes filosóficas, né, seus principais representantes e suas principais características. Então vamos lá. Durante a Idade Média foram desenvolvidas duas correntes filosóficas distintas: filosofia patrística e filosofia escolástica, com diferentes significados. Patrística, atentos ao conceito, tá? É o nome dado à filosofia cristã católica dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos padres da Igreja Católica. A patrística é dividida em 3 períodos. Primeiro, antes de Agostinho de Hipona. Segundo, tempo de Agostinho de Hipona. E terceiro, depois de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona ele foi tão importante para a patrística, né, que ela foi dividida, né, com o nome dele, ok? Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. Suas obras principais: Cidade de Deus e Confissões, tá? Cidade de Deus é uma obra que retrata o quê? O mundo terreno e o mundo espiritual. E Confissões? Na verdade, Confissões nada mais é do que uma autobiografia de Santo Agostinho, que antes dele se tornar religioso, ele foi um homem comum, né? E viveu no mundo, tá? No mundo terreno, né? Antes de se dedicar ao mundo espiritual. Ok, pessoal? Então, ele entendia dos dois mundos, né? Os dois mundos entre aspas, tá? Então, só ressaltando aqui que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, é o maior representante da patrística, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui, falando das características desse período, tá? No período de Agostinho, os padres defendiam o quê? Os padres defendiam a fé e, em segundo plano, a razão, tá? Isso tudo, pessoal, no contexto da Idade Média, ok? Antes de Agostinho de Hipona, temos 3 correntes filosóficas: platonismo judaico, que defendia a fé dos antepassados; patrística, que defendia a fé, católico, essencial, privado para a vida; e platonismo pagão, que defendia a razão, tá? Isso antes de Agostinho. Depois de Agostinho, a cronologia ficou daquela forma, a organização ficou daquela forma que eu já falei agora, né? No período de Agostinho, a filosofia foi feita com fé, tá? Dentro do período pós-Agostinho, batalha na defesa da fé e da razão. A fé para o conhecimento e a verdade religiosa e moral. E a razão para que a adesão à fé não seja cega e meramente passiva, tá? Então aqui, pessoal, é a divisão, né? Como era o contexto, né, religioso antes de Agostinho, no período de Agostinho e no período pós-Agostinho, ok? Então tá bem explicadinho, né? O aprofundamento ele tá bem direcionado, bem didático e bem objetivo, tá bom? Mas qualquer dúvida é só perguntar. A patrística representa o pensamento dos padres da Igreja Católica, que são os guias e mestres da doutrina cristã, ok? E agora nós vamos falar sobre a escolástica, tá? Outra corrente filosófica da Idade Média. Conceito: é a ideologia cristã que durante a Idade Média buscava associar as ideias de Aristóteles e Platão com a fé, buscando contato direto com a verdade. Ou seja, né, quando nós falamos sobre as ideias de Aristóteles e Platão, nós nos referimos ao quê? A questão da racionalidade, da razão, né? E aí, dentro desse conceito de escolástica, eles procuravam associar o quê? A racionalidade com a fé, tá?
procurava conciliar a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especialmente da filosofia grega, que é representado por Aristóteles e Platão, tá? A escolástica representa o último período da história do pensamento cristão. A patrística, cujo interesse é, acima de tudo, religioso, e a escolástica, o interesse é, acima de tudo, especulativo, racional, consciente e crítico. Qual foi o maior representante da escolástica? Tomás de Aquino levou a escolástica ao seu apogeu. Sua principal obra, Suma Teológica, tá? A escolástica é dividida em dois períodos, período pré-tomista e pós-tomista, né? Antes de Tomás de Aquino e após Tomás de Aquino. Ok, pessoal? Bom, aí fechamos o aprofundamento, né? No capítulo 3. Vamos falar agora sobre o tema do capítulo 4, filosofia religiosa, tá? Então vamos lá. Acompanhem com a apostila, por favor, tá? Filosofia religiosa, capítulo 4. Aula de aprofundamento. Perdão. Até o século XX, a história do pensamento filosófico ocidental estava associada ao quê? Às tentativas de esclarecer certos aspectos das religiões. Vamos analisar os conceitos. Nós temos o paganismo, né? Que é um termo criado pela Igreja Católica, usado para denominar romanos que não continuaram fiéis às suas antigas religiões. Fiéis às suas antigas religiões, não aceitando assim o cristianismo, né? Então, só dando um exemplo, tá, pessoal, que eu estou falando aqui do processo histórico, né? Eu estou falando da questão filosófica também, e não de religião A, B ou C. Só dando um exemplo, no catolicismo, antes de o bebê ser batizado, ele é considerado pagão. Após o batismo, ele é considerado cristão, tá? Então, só ressaltando aqui, né, que é um termo usado pela Igreja Católica, direcionado, né, aos romanos, às pessoas que não aceitaram, né, que não se batizaram, né, dentro do cristianismo, ok? E judaísmo é a religião do povo judeu, é a mais antiga tradição religiosa do mundo, mais antiga tradição religiosa monoteísta. O que quer dizer isso? Acredita em um único Deus, tá? E o cristianismo é a religião dos seguidores de Jesus Cristo, tá bem? Hinduísmo é a religião oficial da Índia e uma das mais antigas tradições religiosas. O budismo é um sistema filosófico e religioso. E a teologia é o estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos, e também de suas relações com o homem e com o universo. Tá? Relacionado ainda à questão da filosofia religiosa, né? A filosofia religiosa é uma das divisões da filosofia e que tem por objetivo o quê? O estudo da dimensão espiritual do homem, desde a sua perspectiva filosófica, indagando e pesquisando sobre a essência do fenômeno religioso. E qual a pergunta fundamental da filosofia religiosa? O que é a religião? Tá? Então, a filosofia religiosa, ela vai pesquisar, ela vai estudar qual é a relação do homem, né, com a religião. Porque existem tantas religiões diferentes, suas características, suas semelhanças e suas diferenças. E para isso, o que o filósofo, né, o religioso, o pesquisador dentro dessa área, ele vai utilizar? Ele vai utilizar diferentes métodos, né? Vamos analisar aqui. Ok? Métodos diversos. Para o estudo da filosofia da religião, são usados diversos métodos. Vamos lá. Existe o método histórico crítico, que é um método de interpretação das escrituras sagradas, que adota a razão, né, como principal critério de avaliação do texto bíblico. Então, podemos concluir que a razão é a principal ferramenta para o método histórico crítico, ok? Temos também o método comparativo. O que esse método faz? Ele compara as várias religiões em busca de seus aspectos mais comuns e de suas diferenças, para verificar o que constitui a essência do fenômeno religioso. Então, podemos concluir, pessoal, que através da comparação entre as religiões, o pesquisador verifica as semelhanças, né, e as diferenças entre as religiões, para se extrair o que as religiões têm em comum. E o método filológico? Faz o estudo comparativo das línguas, visando encontrar as palavras utilizadas
para descrever e expressar o sagrado. Bom, então, através do estudo da linguagem, os estudiosos analisam os nomes de várias religiões, utilizam para nomear objetos sagrados, rituais, costumes, hábitos, entre outros, né? Então, podemos analisar que, por exemplo, gente, lembrando que eu estou falando, tá, da filosofia religiosa de maneira imparcial e neutra. Dentro do contexto da Igreja Católica, né, todos os rituais, né, todos os objetos recebem nomes específicos, né? Nós temos o rosário, nós temos a pia batismal, né? Nós temos a questão da missa, né? Já em outras religiões, né, os objetos e os hábitos e as tradições recebem outros nomes, né? Então é interessante que a gente observe isso, né? A questão aqui do método filológico, né? Ele analisa ali o nome dos objetos, o nome dado às tradições, aos rituais, ok? Bom, e aqui nós temos o método antropológico, né? Que procura reconstruir o passado religioso, tendo por base a etnologia. O que é isso? Estudo dos povos primitivos e atuais, suas instituições, crenças, rituais e tradições. Pessoal, nós já sabemos, né, nós já temos uma bagagem sobre o conceito de antropologia, certo? É uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado de quem? Do ser humano. O método antropológico vai estudar o ser humano dentro da coletividade, né? Por exemplo, uma tribo, com suas rituais, crenças, tradições e hábitos, né? Um antropólogo, ele vai entrar em contato com essa tribo e vai ali até fazer, eu já falei sobre isso, né? Fazer um laboratório, conviver com aquela tribo, observando e anotando seus rituais, suas tradições, né? O nome também que eles dão às várias cerimônias, aos objetos, né? Então o antropólogo, ele vai viver uma experiência empírica, né? Vai estudar ali uma civilização. Quando ele é aceito, por exemplo, dentro de uma tribo, dentro de uma comunidade, ele vai estudar como funciona aquela sociedade local, tá? E é importante ressaltar também, pessoal, que a filosofia da religião procura uma conjugação desses métodos para chegar à conclusão mais correta sobre a essência da religião, tá? Nós também temos a questão da idolatria. O que é idolatria? É o culto que se presta a ídolos, né? E aí também devemos ressaltar o seguinte, devemos lembrar que existe a questão do Oriente, né, e do Ocidente. Não está na apostila, mas eu estou aqui recapitulando, né, já falei com vocês sobre isso, é uma complementação do texto que o professor sempre traz, né? Devemos lembrar que as tradições filosóficas do Ocidente remontam à Grécia Antiga, em grande parte por causa da relativa autonomia do pensamento grego em relação ao mito e à religião. Na parte dos povos do Oriente, porém, essa autonomia é menos óbvia. Por quê? Sistemas filosóficos como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e o confucionismo constituíram-se também como sistemas religiosos. Além disso, é problemático falarmos de uma, entre aspas, né, filosofia oriental. A filosofia da Índia, por exemplo, é tão diferente, tão complexa da filosofia da China ou da filosofia do mundo islâmico, né? E quanto estas são diferentes da filosofia ocidental. Outra questão também em relação ao estudo das filosofias orientais. Existe a questão da visão preconceituosa, né, que se construiu no Ocidente, principalmente por causa do imperialismo europeu, que subjugou política e economicamente diversos povos asiáticos, né? Então podemos ressaltar que o estudo das filosofias orientais exige o reconhecimento de que elas se constituíram ao longo dos séculos e que não podem de modo algum ser vistas como inferiores, apenas diferentes, tá? Então o Ocidente tem um péssimo hábito de olhar para as tradições do Oriente, né, como se elas fossem algo de menor valor. E não é. São tradições, são religiões diferentes. Então, a base de tudo, pessoal, é o respeito, né? Existindo respeito, a gente consegue tirar o véu do preconceito, né, e compreender as diferenças culturais, as diferenças religiosas, tá? Então, a base de tudo é o respeito, ok? Então,
eu vou ficando por aqui, né? Fechamos aqui a questão do aprofundamento do capítulo 3 e do capítulo 4, né? No capítulo 3, nós falamos sobre a questão religiosa na Idade Média, da patrística, da escolástica, né? E no capítulo 4, né, nós recapitulamos, aprofundamos alguns temas sobre a questão da filosofia religiosa. Sempre, né, enfatizo para vocês de maneira imparcial e neutra e com muito respeito, tá bom? Pessoal, uma dica para vocês fazerem boas provas. Assistam a videoaula na íntegra, tá? E estudem a apostila. Estudar não é ler, mas sim grifar, escrever, fazer um resuminho, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.